Seu gato te evita? Parece que ele não gosta de carinho? Tá fazendo as necessidades fora da caixa de areia? Tá brigando com outros integrantes da família? Muita gente acha que gato é um bicho complicado e até às vezes chamam de traiçoeiro. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não entende a linguagem corporal dos gatos e não entende o que ele está tentando te comunicar. E isso gera frustração para os dois lados, inclusive pode adoecer o seu gato. Eu sou Rafaela Fermocini, sou médica veterinária e ajudo tutores a melhorarem a convivência com os seus pets com pequenas atitudes simples que a gente toma dentro de casa. Hoje a gente vai desvendar um pouquinho do comportamento felino essencial. Essencial porque não tem como eu abordar tudo sobre o comportamento felino aqui. Esse vídeo é um da série O Mínimo Sobre, então uma introdução sobre o comportamento felino, que, de novo, normalmente mal interpretado, diferente dos cães, né, que eles foram domesticados para trabalhar em cooperação com a gente, os gatos mantiveram a sua independência e instintos naturais, o que torna a sua linguagem corporal muito mais sutil e complexa. E, mas dá para a gente entender essa linguagem, dá para a gente adaptar a nossa casa e a nossa rotina para viver melhor com o gato. Falando um pouquinho mais sobre linguagem corporal dos gatos, ela é fascinante, mas eu vou ensinar vocês a identificarem aqui três situações básicas. Por exemplo, um gato relaxado, ele tem suas orelhas voltadas para frente, olhos semicerrados, às vezes dando umas leves piscadinhas, corpo solto, uma cauda em posição neutra, levemente erguida. Isso é um gato, ok, comportamento natural, tranquilo. Já um gato assustado, as pupilas vão ficar dilatadas, as orelhas já vão se achatar contra a cabeça, o corpo já vai se encolher, visivelmente assustado. Agora vamos pensar num gato agressivo. Pupilas contraídas, orelhas para trás, a famosa orelha de aviãozinho, costas arqueadas, às vezes pelo eriçado, rabo balançando, esse gato está bravo. Linguagem corporal sutil, pequenas diferenças, mas que mostram comportamentos totalmente diferentes. É importante também a gente lembrar que os gatos ronronam nem sempre por prazer. Muitos gatos ronronam quando estão com dor e estressados como uma forma de autoconforto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre territorialidade, que é um aspecto fundamental do comportamento dos felinos e é algo que incomoda algumas pessoas que não conseguem entender esse quesito. Por quê? Os gatos, sim, eles precisam do seu espaço próprio e mais, eles precisam ter controle desse espaço, controle sobre o seu ambiente. Em casas que têm múltiplos gatos, todos eles devem ter acesso livre a comida, potinho de água, caixa de areia e locais, caminhas de descanso, sem precisar competir um com os outros, porque senão a gente vai ter comportamento destrutivo. A marcação territorial, que acontece através de arranhões, em alguns casos até micção, urina, é um comportamento natural do gato, mas que pode ser direcionado para o lugar certo, desde que a gente tenha uma estrutura adequada. Ponto importante que a gente precisa entender quando a gente for adotar um gato ou comprar um gato. É um animal que vai subir as coisas, vai arranhar as coisas, pode fazer xixi fora do lugar, faz parte do comportamento natural do gato. Se você não está disposto a isso, então a gente precisa, às vezes, pegar um cachorro, um outro animal. O que não dá é a gente tentar mudar o comportamento natural do gato para se adequar às nossas preferências. Aí não vai dar, não vai acontecer. A gente vai deixar o gato estressado, a gente vai tirar o comportamento natural dele, que isso é classificado até como maus tratos. A gente precisa entender esse ponto. Mas volto a falar. Esse comportamento natural, ele pode ser direcionado para o lugar certo, desde que a gente tenha uma estrutura adequada. A gente já vai conversar sobre isso. Mas entrando no ponto agora de enriquecimento ambiental, que faz parte dessa estrutura adequada, o ideal é a gente simular esse instinto natural do gato dentro da nossa casa. Então, assim, precisa caçar, precisa explorar verticalmente a nossa casa. Então, esconderijos, né, em diferentes locais. Podemos usar prateleiras, nichos, caixa de papelão, aquelas árvores de gato, né, aqueles arranhadores que tem vários compartimentos, varinha com pena, túnel, brinquedos que imitam presas, né, que parecem bichinhos mesmo. Mas atenção, os gatos, eles brincam em sessões curtas, só que frequentes. Então, a gente não pode ficar muito tempo estimulando e brincando com esse gato. Ele precisa explorar rapidamente e em seguida fazer seu período de descanso,
E é assim que eles vivem na natureza, é assim o seu comportamento natural, tá? Outra coisa importante são as caixas de areia, que a gente precisa pontuar aqui, apesar de poderia fazer um vídeo só sobre caixa de areia, mas vamos entender. A regra básica é a gente ter uma por gato, certo? Se a gente conseguir ter mais uma extra ainda, melhor ainda. Distribuídas em diferentes locais da casa, sempre limpas, então remoção diária, né, dos torrões de xixi e dos cocôzinhos, em locais tranquilos, longe de barulho, longe de movimentação. Então, nada de colocar a caixa de areia numa sacada aberta, onde tem barulho de carro, barulho de pessoas passando, ele não vai se sentir confortável para usar. Então tem que ser um local arejado, sim, mas quieto, privado, para que ele consiga usar de forma tranquila. A gente evitar uma série de problemas urinários, enfim, que faz parte também ali do gato. Então, adequar a caixa de areia é essencial. E também experimentar diferentes tipos de substratos, porque pode ser que o gato tenha certa resistência a alguns substratos e a gente precisa adaptar de acordo com a vontade do gato, né? Eu conheço gatos que não gostam de substrato branco, então o dono precisou mudar para outro tipo de substrato. Tenho aqueles que não gostam de substrato grosso, preferem fino. Então, assim, a gente precisa experimentar diferentes tipos para ver qual que ele se adapta melhor, tá? Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre os arranhadores, além de ajudar na manutenção das unhas, afiar as unhas, sim, marcam territórios, porque tem uma série de glândulas de feromônio nas patinhas, onde eles fazem esse movimento como marcação de território também. Mas também faz parte o alongamento muscular desse gato. Então, a gente precisa oferecer os arranhadores verticais, aqueles mais altos, os horizontais, alguns até mais inclinados, o material variável. Então, assim, não precisa investir uma super grana. Às vezes vocês conseguem fazer em casa, com cordas de sisal, com papelão, com carpete, e posicionar em lugares estratégicos onde esse gato já arranha, onde ele circula bastante. Por isso que o arranhador de ponta de sofá ficou tão famoso, porque todo gato adora. É ótimo ali, uma posição perfeita para ele se alongar, para ele afiar suas unhas, fazer esse comportamento natural. E por quê? A gente precisa lembrar que esses arranhadores, eles precisam, alguns deles, principalmente esses verticais, eles precisam ser fixos. Porque não dá pra gente ter um arranhador que balança, um arranhador que cai, vai despencar de lá e vai fazer com que o gato perca o total interesse e você só gaste dinheiro à toa. Inclusive, ele precisa ser autossuficiente para o gato verdadeiramente se alongar pendurado no arranhador. Então a gente tem que entender essa questão também. Mas o mais importante de tudo aqui, eu acho que é fixar. Assim, eu já vi muita gente investir dinheiro naqueles arranhadores maravilhosos, altos, cheios de nicho, só que não fixar. O gato subiu, o arranhador caiu, o gato nunca mais foi. Lógico, né? São coisas pequenas, básicas. No meu curso de primeiros socorros, a gente entende como que essas adaptações em casa, posição de prateleira, arranhadores, caixa de areia, tornam essa casa mais segura para o gato e evita uma série de acidentes domésticos. E olha, que muitos desses acidentes, eles são estupim para emergências sérias, que podem acontecer no nosso dia a dia, ali dentro da nossa casa, mas que podem ser evitados com medidas simples, assim como algumas dessas que eu falei aqui, mas claro, no curso tudo mais completo, tenho mais tempo para conversar com vocês. Enfim, o link do curso está na descrição do vídeo. Sinceramente, esse curso ele é essencial para todo pai e mãe de pet. Todo pai e mãe de pet deveria ter esse curso para saber o que fazer numa situação de urgência e emergência, salvar o pet, levar ele em vida até o médico veterinário. Link na descrição. Se você se identificou com algum desses problemas que eu falei durante o vídeo, principalmente lá no começo do vídeo, eu fiz um resumo aqui, simples, para a gente começar a melhorar essa convivência a partir de hoje. Primeiro ponto, observar o comportamento do gato. Então, se ele evita algum cômodo da casa, alguma parte da sua casa, se ele tá brigando com outros gatos ali de sua convivência, ou cão, enfim. Se ele tá arranhando locais inadequados, fazendo xixi fora da caixa, vamos tentar adaptar com essas dicas, com essas orientações, melhor dizendo, que eu passei ao longo do vídeo. Faz sentido, né? 2. Reorganizar esse ambiente. Então, se você não tem, separe alguns recursos, coloque algumas prateleiras, alguns nichos, forneça esconderijos para esse animal, posicione os arranhadores onde ele já faz esse comportamento, mas fixa esse arranhador lá, coloca mais disposição de arranhadores pela casa para que ele possa expressar esse seu comportamento natural, sem ser punido, sem ter briga, sem ter
gritos toda vez que ele vai lá arranhar o seu sofá. Então coloca lá um arranhador, deixa ele expressar o seu comportamento natural, mas de uma forma que ele também não destrua seus móveis de casa, mas que a gente direcione ele para o lugar certo. Terceiro ponto é brincar de forma correta. Né? Agora a gente já sabe que o gato ele não gosta de estímulo por muito tempo. São brincadeiras curtas de 5, 10 minutos que parecem caça, né? E reduz o estresse, porque a gente, de novo, estimula o seu comportamento natural e melhora o seu comportamento. Lembrando, só um ponto sobre o arranhador, né? Vamos supor, eu tenho um gato adulto e comprei um arranhador desse tamanho. Ah, não, Rafa, mas eu comprei um arranhador desse aqui porque se ele gostar, daí eu vou lá e invisto num maior. Não é assim que funciona. Um gato adulto jamais vai praticar o seu comportamento natural num arranhador desse tamanho. A gente precisa ter pelo menos um arranhador onde ele consiga se esticar, ficar em pé, se alongar, fixado, para que não caia em cima dele, e ele aí já se assuste e também não vai mais. Tá? Então, vamos tentar lembrar desses pontos importantes. São coisas simples que geram grandes mudanças dentro da nossa casa. E uma última coisa, que eu sempre gosto de pontuar nos meus vídeos, né? Mas quando a gente começa a cuidar melhor dos nossos pets, quando a gente começa a fazer essas pequenas mudanças na nossa casa, às vezes isso gera alguns comentários, algumas críticas de pessoas que ainda não estão prontas para dar esse passo. Gente, né, que fala, ai meu Deus, esse é um gato, meu Deus, que exagero. Meu Deus, vai mudar a tua casa inteira por causa de um gato? Sim, foi uma decisão nossa trazer esse pet para dentro da nossa casa, para nossa vida. Então, por que não deixar a nossa casa gatificada, mas de uma forma segura, né? Para que ele consiga expressar o seu comportamento natural, fique menos estressado e todo mundo tenha uma convivência melhor. Quem vai sentir os efeitos positivos dessa mudança é o seu animalzinho. E é por ele que a gente está aqui, né? No próximo vídeo da série O Mínimo Sobre, a gente vai falar o mínimo sobre cuidados de higiene para cães e gatos. É um tema simples, mas essencial, cheio de pontos importantes. E vocês vão aprender um pouquinho mais comigo. Te espero lá.